Então, a princípio, a gente vai trabalhar um pouco sobre os usos das geotecnologias como subsídio ao planejamento ambiental e urbano, relatos de experiências. Tá? Um minuto, que a parte tecnológica... Vai passando para mim, por favor. Lá no início. Ok. Passa, por favor. Aqui eu coloco só uma pequena apresentação, né, sobre essa questão. Aí eu já até falei anteriormente. Então, sou formado aqui na Geografia da UFMT, na época. Sou mestre em Geotecnologia aplicada à Gestão e Análise Ambiental pela Universidade de Mato Grosso, UFMT em 2016, orientado pela professora Simone, que ali está na foto, foi no dia da defesa. É uma pessoa que eu sou muito grato mesmo. Eu acho que... Não, pode passar por vocês. É uma pessoa que eu sou muito grato por ter demonstrado outras situações que muitas vezes nós que estamos aí na geografia a gente não percebe. Então, a biologia me fez muito bem e vem me fazendo muito bem, principalmente na forma de analisar, fazer as análises do espaço geográfico. Então, sou muito grato a ela. Atualmente, estou fazendo doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, né? Júlio de Mesquita, no Rio Claro, orientado pela doutora Andréia. Ela também é uma pessoa fantástica, é uma pessoa humana, então é isso que a gente precisa muitas vezes, ter essa questão do feedback, é uma pessoa bem prestativa. Então, a orientação, basicamente, ela envolve essa questão da união entre orientando e orientador. E essas duas pessoas que eu falei anteriormente sempre tiveram essa percepção. E, conforme eu também tinha exposto, já tem um elo com ela, já tem mais ou menos uns 9 anos, desde 2014, e a gente vem elaborando várias pesquisas. Então, a gente começou, a princípio, com Pantanal, agora nós já estamos aqui na parte urbana de Rondonópolis, nós estamos trabalhando agora também nas subbacias do Vermelho, então, é uma pesquisa contínua. Passa, por favor. A princípio, eu quero fazer uma pequena explicação do que é geotecnologias. Né? As geotecnologias que ela vem crescendo, vem sendo utilizada por várias ciências, né? Não é somente na geografia ou na biologia. Então, a gente vai expor isso daqui a pouquinho através de alguns resultados. Mas o que é as geotecnologias? Então, são conjuntos de ferramentas, instrumentos e também de banco de dados para aquisição e armazenamento de dados geográficos e informações espaciais de maneira remota, simultânea e também temporal. É a coleta de informações para o processamento, análise, interpretação e interpolação composta por soluções de hardware e software, que constituem em tecnologias para as tomadas de decisões, destacando-se entre elas a cartografia digital, o Sistema de Informação Geográfica, que é o SIG, o sensoramento remoto, o Sistema de Posicionamento Global e também a topografia. Eu pego o ROSA 2005, vocês podem já pensar, uma citação antiga. Não, mas ROSA é um clássico, que a gente vem se baseando, porque grande parte daquilo que foi colocado a gente executa ali realmente. Então, a gente coleta os dados, a gente interpreta os dados, a gente gera resultados desse dado através dessas tecnologias. Tá? Passa, por favor. Mas o que é a definição de SIG? Anteriormente, nós falamos da geotecnologia. A geotecnologia ela está embutida diretamente com o Sistema de Informação Geográfica, mas o que é esse sistema? Então, eu pego alguns clássicos aqui para poder retratar para vocês. O primeiro coloca assim, um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenamento e manipular dados georreferenciados. Muitas vezes a gente tem um dado de um determinado ponto e a gente adiciona essa informação, muitas vezes no SIG, e a gente consegue adicionar, interpretar, criar novos dados em cima desse banco de dados. Outro coloca assim, conjunto poderoso de ferramentas que permite coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real ou propor aqueles cenários futuros que muitas vezes a gente observou anteriormente, que a professora colocou, para poder utilizar como forma de planejamento. Além disso, suporte na decisão, que integra dados referenciados espacialmente num ambiente de resposta ao problema. É fantástico. Eu falo que é um fantástico porque vocês vão ver daqui a pouquinho um questionamento de uma pesquisa. E essa pesquisa surgiu de um item. Será que nesse local está acontecendo aquilo que está sendo falado mesmo?
Então, foi de uma indagação que nós geramos uma pesquisa. E nós comprovamos que tinha alguma falha. E o SIG acabou nos auxiliando nesse ponto de vista. Além disso, Smith coloca assim para a gente um banco de dados indexado espacialmente sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais. Olha, onde que está acontecendo a minha degradação aqui ambiental ou a minha vulnerabilidade ambiental dentro da subbacia do Arareal? Então, eu consigo analisar, através do meu banco de dados, essas respostas, essas indagações. Passa, por favor. Aqui é só para poder retratar um pouco sobre essa composição desse SIG. Então, ela integra, numa única base, vários tipos de informações, conforme está aqui no nosso modelo, nossa imagem. Então, eu posso ter dados para poder auxiliar diretamente a parte política, administrativa, dados de ruas, a parcelamento de um território, o uso direto da terra, mapa de elevação, a questão do mundo real. Então, ele permite fazer esse elo, essa análise. Passa, por favor. Perante a isso, já trago aqui uma pesquisa recente que nós fizemos, eu estava como co-orientador dessa pesquisa, foi de uma indagação. Eu falo Dalva, ela terminou o doutorado lá em Lisboa, e a pesquisa dela era para analisar as áreas verdes das freguesias lá de Portugal. E ela conversou comigo, ela trouxe um problema, trouxe algumas indagações, inclusive essa. Apesar de ser distinguida como a capital verde europeia 2020, Lisboa perdeu áreas verdes públicas na década anterior, porque foi comprovado que tinha ali grande potencial de área verde, e tem. Só que nós demonstramos que teve uma diminuição através das geotecnologias. Além disso, Lisboa foi a primeira cidade do sul da Europa a ser designada como capital verde europeia. Então, nosso objetivo foi avaliar a recente melhoria ambiental e desenvolvimento sustentável de Lisboa. Passa, por favor. Aqui eu vou trazer para vocês um pouco sobre essa questão da urbanização, né? A tendência global, como vocês sabem, 55% da população hoje vivencia nas cidades. E tem uma previsão aí que em 2050, 70% da população vai vivenciar na cidade. Então, já temos que pensar nesse planejamento a longo prazo. Passa, por favor, ver se demonstra aqui. E isso causa alguns impactos. Muitas vezes, degradação do ecossistema, afetando aos serviços ecossistemas prestados, do consumo de recursos naturais, renováveis e também não renováveis, da poluição atmosférica, sonora, dos impactos negativos ligados diretamente ao clima, de problemas de saúde física e também mental, das desigualdades sociais não vistas somente nessa parte econômica direta, mas indiretamente a gente vê essa segregação de alguns espaços dentro, muitas vezes, de uma cidade, e principalmente também, hoje em dia, dos espaços verdes. Passa, por favor. A vegetação urbana, o que ela pode proporcionar para a gente? A qualidade ambiental, proteção e promoção da biodiversidade, redução dos problemas respiratórios e dos níveis de poluição atmosférica e também sonoro. O bem-estar das pessoas, né? Muitas vezes a gente está lá estressado, muitas vezes a gente vai lá no horto, faz aquela caminhada, tem aquela renovação, né? Mitigação das alterações climáticas, questão do sequestro do carbono, da redução de impacto das ondas de calor, isso aí é a questão da parte climática, da redução dos impactos das chuvas nos solos e também nas secas extremas, contribui para aumentar a eficiência energética e a valorização também de alguns espaços. Hoje a gente paga também muitas vezes pelos espaços verdes. Ali é negativo, as desigualdades sociais no acesso a esses locais. Então, aqui é bem nítido, principalmente, é nítido nos grandes centros, e em Rondonópolis a gente também está observando isso daí. Tá? Passa, por favor. E aí, passa mais um, passa mais um, beleza. Perante a isso, a gente repensou, ela trouxe o problema e foi discutindo, e como que a gente iria analisar essa vegetação lá de Lisboa.
e ela colocou isso para mim, falou, vamos trabalhar através desses pontos, áreas verdes públicas, arborização viária e infraestrutura verde urbana. Então, o que seria áreas verdes públicas? Seriam as praças públicas, que tem diretamente ligada à parte social e também à parte econômica. Arborização viária, que seria as ruas, avenidas, rotuladas com vegetação, que envolve diretamente a mitigação das alterações climáticas e também a adaptação, como a questão do conforto térmico. E a infraestrutura verde urbana, que seria aquelas mais vegetações naturais, seminaturais, desses espaços públicos. Então, a gente analisou nesse critério múltiplos benefícios ambientais, que proporciona, incluindo a mitigação e a adaptação das alterações climáticas, funções sociais e econômicas. Sabendo desses fatores, sabendo conforme a gente ia analisar, como que a gente ia fazer o mapeamento desses espaços, a gente ficou preocupado em analisar esses critérios. Até quanto que é bom ter uma vegetação, a população tem que ter qual quantidade para atender a sua demanda. Então, a gente ficou muito preocupado. Aí entra aquela parte que foi falada anteriormente, a importância dos trabalhos de revisões. Então, aí a gente começou a pesquisar e a gente encontrou um trabalho que é aproximadamente 12 metros por habitante. Um habitante tem que ter, no mínimo, 12 metros quadrados de vegetação. Tá? Considerando apenas as áreas verdes, 30% foi considerado adequado e 5% como deserto. Tá? Então, essas foram as nossas fundamentações. Passa, por favor. E aqui, a gente observou nos resultados, nós analisamos, aí pegamos a imagem de satélite, a princípio, uma imagem de Landsat 8 e 7, que proporcionou fazer essas análises temporais, e a gente começou a fazer essas análises. Então, nós percebemos, nesse que está de vermelho, por exemplo, aqui em 2010 e 2020, que teve reduções. Então, por exemplo, 2010, baseado na AVP, nós tivemos, em 2010, 5.802.308 metros quadrados. Em 2020, nós tivemos uma pequena redução, mas caiu, 5.712.700 metros quadrados. Então, nós tivemos uma redução de 2% variando 2010 a 2020. Assim, foi também no baseado em AV, que nós tivemos aí 38% de aumento. E no IVU, que é aquela parte da infraestrutura, que é aí que eu acho interessante a gente frisar, que Lisboa está investindo nessa área verde. Rondonópolis, por exemplo, também a gente observa que está investindo em espaços verdes. Mas esse investimento, a longo prazo, vai suprir esse crescimento, muitas vezes, demográfico que está surgindo? Rondonópolis, pelo aquilo que a gente observa, pelo censo demográfico, a tendência é aumentar a população. Tem muitas pessoas migrando para cá, por exemplo. Então, nós observamos que nós tivemos aí 5% de aumento nesses espaços ligados diretamente ao investimento público. Aqui, então, por pessoa, a gente tivemos uma pequena redução, lá está 10,6 metros quadrados por pessoa, o correto é 12, conforme a nossa revisão colocou, e baseado no AV está o 0,8, então, por pessoa. Então, esse quadro a gente demonstrou que a gente tem que ficar em alerta nesse ponto, porque dados que ainda pode reduzir. Pode passar, por favor? Então, a conclusão desse material é que as diferentes classes de vegetação urbana, AVP, AV e IVU, evoluíram de forma distinta. Devemos medir a evolução das várias classes de acordo com a área espacial ocupada. Além disso, deve haver um esforço de estandardizar a medição da evolução da vegetação urbana e a sua categoração, e que esse esforço deverá ter a chancela de organizações internacionais, como também aqui o exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Nacional Unidas, porque lá a análise, muitas vezes, desses países não segue um padrão, e a nossa dificuldade, muitas vezes, é critérios para poder a gente se basear e fazer essas comparações. Passa, por favor. Passa. Aqui é só para poder retratar um pouco sobre a questão da metodologia. Então, a gente utilizou ali dados do Landsat, imagem de satélite,
Nós pegamos ela bruta, fizemos o trabalho do NDVI, e do NDVI a gente gerou o resultado dessa infraestrutura verde urbana. Além disso, nós tivemos cooperação direta da Câmara Municipal de Lisboa, que forneceu os dados das freguesias. E aqui foi o índice que a gente acabou realizando o mapeamento no NDVI, que demonstra 2010 e 2020. Pela imagem, a gente percebe que teve pouca variação, né, pela questão espacial, mas aí é aquela questão da escala. Quanto a gente vai aproximando mais próximo da nossa realidade, esse dado vai se aumentando. Passa, por favor. Passa, por favor, essa parte. Então, o trabalho da Dalva era para poder, a gente saiu de um questionamento, e esse questionamento a gente pôde comprovar que aquelas informações que estavam ali introduzindo, muitas vezes pela União Europeia, pelas informações que estavam sendo difundidas, tem algumas falhas. Falhas que dá para ser corrigida. E outro material aqui, que eu achei fantástico esse material, que começou como bolsista, depois a professora Simone teve o privilégio de orientar ela, que é a da Thaís, inclusive ela está defendendo aí, dia 29, se eu não estou enganado, a sua dissertação. Ela já fez aqui a graduação, foi para o Paraná, foi para o Paraná fazer o mestrado e agora está terminando. Ela foi trabalhado a ocupação do solo em torno das nascentes urbanas. Foi um pouquinho além, ela também fez a questão de alguns espaços aí de APP de alguns cursos hídricos, conforme a gente vai demonstrar daqui a pouquinho. Passa, por favor. Isso daqui também com geotecnologias. Então, aqui ela, a princípio, ela ponderou, identificou essas nascentes, já tinha um banco de dados do próprio laboratório. É bom salientar que o laboratório ele proporciona também essa questão das informações ao UFR. Então, aqui a gente já tinha um banco de dados já pré-estabelecido e cabia a nós, muitas vezes, identificar se essas nascentes existiam realmente ou não, e ela foi a campo. Ela aferiu várias nascentes, inclusive de 100, ela foi em 100 localidades distintas, com esse objetivo de aferir essas nascentes. Tá? Então, que é o universo dela de estudo. Ela utilizou o SIG para fazer esse mapeamento, né? A princípio, eu não falo SIG, ela utilizou um software, ela utilizou o Google Earth para fazer o mapeamento, e no segundo momento, ela introduziu essas informações no SIG com o objetivo de finalizar os mapas temáticos dela. Ela utilizou o Código Florestal como ponto inicial de análise, porque depois, através das revisões, ela fez uma reclassificação dessas classes de uso. E, por fim, ela gerou esses resultados que vocês vão ver daqui a pouquinho. Passa, por favor. Aqui, antes de chegar nos resultados, a metodologia. Isso daqui eu achei fantástico, porque ela não se acomodou, ela buscou a revisão literária e ela propôs uma metodologia para a nossa realidade, para a nossa escala. Então, ela verificou alguns usos do Manual de Uso da Terra, do IBGE, e verificou que estava muito divergente com a nossa realidade, e através das revisões e também da interpretação das imagens, ela considerou. Aqui eu coloco somente alguns exemplos, né? Então, ela colocou ali, por exemplo, residencial, edificações que têm habitantes, então ela colocou junto à coordenada, áreas verdes urbanas, parques e áreas de grama, e culturas temporárias, culturas de curto ou médio ciclo de vegetação. É porque a imagem, certamente, aí de vocês está bem mais nítida do que a nossa aqui, mas aqui a gente consegue visualizar com mais nitidez essa questão dessas culturas que ela atende somente um ciclo. Passa, por favor. Aqui foi parte dos resultados dela. Então, aqui eu só vou focalizar em alguns dados do trabalho dela, que ela, primeiro, ela conseguiu identificar 34 nascentes no Arareal, no Macaco 16, no Queixada 12, no Lajeadinho 13, no Canivete 6 e no Vila Rica 5. E todas essas nascentes, 96, perdão, ela acabou fazendo o mapeamento do uso e cobertura da terra desses locais. Perante a isso, ela colocou assim para a gente, que a cultura temporária no Arareal corresponde a 5%, no Macaco 3%, no Queixada 11%, no Canivete 21%.
É dados alarmante. Por quê? Deveria ter aqui vegetação nesses locais, áreas verdes, não cultura temporária, né? Além disso, a pecuária, nesse caso, pela pastagem, nós observamos 13%, 12%, 30% no Queixada, no Lajeadinho 21% e no Vila Rica 0,63%. Então, isso demonstra que mesmo a gente analisando uma parte do periurbano, né, que pega também a parte urbana e um pedaço da parte rural de Rondonópolis, nós temos grande quantidade de pastagem inserido dentro dessas áreas de APP. Passa, por favor. E isso pode causar alguns danos. Por exemplo, essas fotos, é nítido. Nós temos aqui nascente que está passando pelo processo de intemperismo e erosão, que está passando pelo processo aqui sedimento, que depois vai cair nesse curso, vai cair, no caso, nessa nascente, e vai, muitas vezes, soterrar esse espaço. Nós temos no D ali, também, uma área que, certamente, está recebendo influência direta de dejetos bovinos. No C, olha ali, nós temos um bovino, dentro do espaço na onde que deveria ter vegetação. Nós temos muitos locais dentro da área de nascentes aqui do parte urbana e periurbana com essas características. Passa, por favor. Aqui, nós também podemos acrescentar os aspectos nascentes que muitas vezes está servindo como bebedor de água. Eles fazem reservatório muitas vezes com esse objetivo. Então, a gente observa que os usos múltiplos dentro da parte dessas nascentes urbanas. Pode passar, por favor? Aqui já muda um pouco o consentimento. Esse material aqui foi ligado à parte da defesa dela, da monografia dela. E aqui ela analisou o uso e ocupação das áreas de proteção permanente de alguns córregos e cursos hídricos aqui da parte urbana de Rondonópolis. E ela levou em consideração a parte da legenda dela, conforme é colocada ali, vereda, mata ciliar, plantação exótica, mata de galeria, campo sujo, campo limpo, estrada pavimentada, estrada não pavimentada, cultura permanente, cultura temporária, hidrografia, pecuária, solo exposto, residencial e área de esporte e lazer. Então, essas foram as classes que ela definiu, e nós deparamos que tem córregos aí, como o córrego Queixada, por exemplo. Se vocês observar, olha lá a quantidade de pastagem dentro dessa área de APP. É uma área que está mais a noroeste da parte urbana de Rondonópolis e vem sofrendo, né, diretamente com essa parte desse uso. Aqui também nós temos o córrego Lajeadinho, que a cultura temporária também a gente pode observar. Ok? Nós temos também, se observar, o córrego do Macaco. O córrego do Macaco foi o córrego que teve maior diversidade de uso. Diversidade, quantidade diferentes de uso. Então, ali, se vocês observarem, nós temos, só de observar no mapa de antemão, nós temos ali áreas com pastagem, área com cultura temporária, nós temos também a mata ciliar, nós temos o campo sujo. Então, nós temos cultura permanente nesse espaço. Ok? Passa, por favor. Aqui já é parte, finalizando o resultado dela, somente os córregos Vila Rica e Macaco apresentaram cobertura de vegetação natural superior a 70%. Vegetação superior. Não quer dizer que esses espaços, nesses 30%, não esteja passando por aqueles processos, principalmente de intemperismo e erosão, conforme a gente observou naquele espaço de nascente também. Nas nascentes, somente as formadoras do córrego Lajeadinho apresentaram mais de 60% da vegetação natural. Nós estamos falando de 60%, mais de 60%. Somente um córrego.
O córrego Canivete e suas nascentes apresentaram a pior avaliação em termos de cobertura de vegetação natural apresentada. Cerca de 38% da sua área de APP ainda está conservada. 38%. As APPs estão fragmentadas em mosaicos de uso, principalmente na região central da cidade de Rondonópolis. No entanto, na direção norte do perímetro urbano, em que há menor povoamento, algumas áreas de APP seguem melhor conservadas em relação à vegetação. Mas, apesar do estudo considerar apenas o perímetro urbano, foi observado ainda muitos usos agropecuários nesses espaços. Devido a isso, as nascentes e rios se encontram ameaçadas a esses impactos. Então, se a gente observar de modo geral o trabalho dela, ela veio para poder trazer esse planejamento, esse alerta. Olha, o espaço de Rondonópolis está passando pela uma vulnerabilidade, principalmente nas suas áreas de APP. Não só de nascente, né, mas sim dos principais cursos hídricos que cortam a parte norte do território da mancha urbana de Rondonópolis. Passa, por favor. Então, ali, só para poder retratar, ela identificou 19 unidades de uso. 19 unidades de uso, fazendo aquele... primeiro, a parte técnica, ela analisou o uso do solo conforme colocava o manual do IBGE e acabou retratando para a nossa realidade, e ela acabou fazendo uma reclassificação de 19 unidades. Então, para concluir, há conflitos de uso em toda a área de APP, as APPs não vêm atendendo o Código Florestal, as atividades agrícola e urbana, somadas à falta de fiscalização, não vêm garantindo a manutenção da cobertura vegetal das APPs, comprometendo, assim, os serviços ecossistêmicos e a conservação da biodiversidade. Então, isso daí ela expôs para a gente nesse material dela. Passa, por favor, que aí eu quero trazer outro material. Esse material, a professora Simone começou a orientar ela, né? E depois eu continuei orientando. E a gente trabalhou um pouco sobre esgotamento sanitário aqui em Rondonópolis. E a gente observou algumas carências. Passa, por favor. Primeiro, a gente utilizou dados do IBGE de 2010. E esses dados, conforme está trazendo ali na tabela, ele vem por setor cecitário, e a gente teve que converter depois esse setor cecitário para nível de bairro, com o objetivo de analisar, e nós tivemos outra dor de cabeça, que era fazer essas classificações individuais, né? Porque a gente precisava classificar quais espaços está mais adequado, quais espaços está menos adequado dentro desses espaços, desses bairros, levando em consideração essa parte de infraestrutura, de esgotamento sanitário. Passa, por favor. Desse modo, a gente observou, analisando alguns mapas, fazendo esse mapa somente dos bairros. Aqui nós levamos em consideração domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores e esgotamento sanitário via fossa rudimentar. A gente deparou que grande parte dessas regiões estão fora da parte central de Rondonópolis. Mas olha ali essa região que está inserida diretamente com o curso do Arareal. Essa região aqui é uma região que pode estar sofrendo com essa vulnerabilidade ligada a essa questão de saneamento, carência de saneamento. Então, zonas periféricas da mancha urbana, ao norte, ao oeste e ao sul, com concentração de 86% a 100% de presença de domicílio com banheiro e esgotamento sanitário via fossa rudimentar. Então, a gente teria que observar que isso pode, de uma forma ou de outra, num longo prazo, estar infiltrando ou até mesmo contaminando o leito desse curso, no caso o córrego Arareal. Passa, por favor. Aqui também nós analisamos domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio. Então, se você observar, nós temos regiões aí que o rio que vai esses dejetos. Então, ali nós temos ali o Rio Vermelho, nós temos o Arareal, alguns pontos do Arareal. Então, é um risco. Por volta de 13% dos domicílios têm esgotamento sanitário via rio ou vala. 13% dos domicílios.
Domicílio com esgotamento sanitário via outro escoadouro ocorre em setores que margeiam o córrego ararial, como a Vila Aurora, parte 1, e no setor a nordeste, compreendendo a região da Vila Operária. Os domicílios sem banheiro estão localizados na região periférica da mancha urbana, constituindo-se em setores novos como loteamentos e também chácaras. Passa, por favor. Esse material eu vou passar bem rapidinho, porque é um trabalho que está ligado diretamente à geografia da saúde. O Alexander, ele fez uma análise, ele pegou dados diretamente da saúde para fazer a análise da parte das rancinias visceral aqui dentro do município. E a gente deparou que está ligado diretamente a essa carência de infraestrutura também. Então, a gente observou essas informações. Então, ele fez uma análise, nós fizemos uma análise aí municipal, passa, por favor, entre 2003 e 2012, e a gente identificou essa leishmaniose, visceral, em vários pontos aqui do município. Vários pontos mesmo, tanto a canina como a humana. Então, isso daí também está ligado à parte de infraestrutura. Então, se vocês observar, a de verdinho é ligada à parte canina. Olha a distribuição. E ela não é homogênea, né? E também a humana. Ela tem alguns pontos aqui dentro do território de Rondonópolis. Então, a distribuição espacial dos pontos, né, conforme está colocando ali, a gente analisou de 2003 a 2012. A gente levou em consideração o banco de dados aqui da saúde. Tá? Foram realizadas análises geoespaciais entre 2003 e 2012. Nós utilizamos aqui o SIG, o TerraView 4.2, para fazer essas análises. Para o georreferenciamento, né, nós utilizamos aqui o CIMAP-MET, com seus respectivos endereços, né, dos cidadãos que tinha. Esses dados a gente conseguiu também junto com a prefeitura, essas informações, e a gente espacializou para poder verificar essa vulnerabilidade. Passa, por favor. Aqui nós temos, já partindo também para o resultado, nós temos aqui os bairros com identificação positiva dos principais vetores da leishmaniose visceral. Então, olha ali a quantidade de bairros que tinha essa identificação. Praticamente quase todos, aí nós observamos, principalmente na parte noroeste da mancha urbana de Rondonópolis. Aqui também no outro nós temos os bairros dentro da área de transmissão, em que foi detectado a ocorrência de casos humanos e também caninos, e a vulnerabilidade para a transmissão da leishmaniose visceral. Então, se vocês observar, nós temos ali na parte também noroeste, grande quantidade de ocorrências nesses bairros, né, dessas identificações. Isso daqui está ligado diretamente à questão de infraestrutura, tá, pessoal? Então, é um banco de dados consistente que a gente pegou com esse propósito de analisar. Passa, por favor. Conclusão. O que ele considerou para a gente? Que a gente considerou, aliás, né? Crianças entre 1 e 4 anos de idade foram as mais afetadas. Os óbitos registrados foram predominantes entre os adultos com mais de 60 anos, 60 ou mais de 60. A área urbana do município é composta por 8 estratos e 12 distritos censitários, abrangendo 237 bairros. Todos os setores tiveram casos confirmados. Todos. Foram registrados casos humanos da doença em 90 bairros. As 23 mortes pela doença foram distribuídas em 21 bairros. Portadores de parasita foram capturados em 192 dos 200 bairros avaliados quanto à presença do vetor. A presença de cães portadores do parasita foi confirmada em 140 dos 154 bairros pesquisados. Ou seja, grande parte, mais de 90% dos bairros, tinha essa transmissão. Né? Passa, por favor. E atualmente, o que a gente vem fazendo? A gente vem trabalhando uma perspectiva de bacia atualmente para analisar esses fatores ambientais e também sociais. Então, atualmente a gente está num projeto vinculado aqui no laboratório, que é analisar a vulnerabilidade ambiental da subbacia hidrográfica do Vermelho, no Alto Pantanal, Mato Grossense, como subsídio ao planejamento e à gestão de recursos naturais. Então, esse daqui é o nosso universo de pesquisa,
que é o rio Poxorel, rio Paraíso, córrego Grande, córrego Tombador, rio Areia, córrego Bagarel, córrego Arareal, rio Tatarimana, rio Jurigue, córrego Miau, rio Ponte Pedra. Aquilo que a professora Andréia explicou no passado, alguns minutos, a gente vai tentar executar dentro desse universo, ou parcialmente nessas subbacias, tá? Que é o método GeoDesign. Passa, por favor. E atualmente também, eu estou analisando aqui, na minha pesquisa da tese, as subbacias urbanas de Rondonópolis. Só que eu estou levando em consideração fatores, não a parte só geomorfológica, né, que muitas vezes a gente analisa para poder analisar as bacias, mas eu estou analisando também fluxo de direção da água, questão de áreas construídas, que interfere diretamente nessa parte. Então, esse aqui é o meu universo de estudo, a gente está trabalhando em duas escalas, uma escala de 1 para 50 e de escala de 1 para 10 mil. E eu ia só propor um pouco da dificuldade da geotecnologia, mas eu vou deixar para o próximo evento. Queria mais uma vez agradecer de coração esse evento, que acaba de uma forma ou de outra proporcionando para a gente essa socialização de informações e também essas discussões que provavelmente vai acontecer no decorrer do tempo. Pode passar até chegar no final, por favor. Passa, passa, passa. Só não esquecendo o seguinte, antes de finalizar, eu queria primeiramente agradecer à Universidade Federal de Rondonópolis, ao Laboratório de Análise Hídrica e Ecologia Aplicada, à Unesp, também ao Departamento de Geografia da Unesp, né? E também à Prefeitura de Rondonópolis, porque a gente vem solicitando dados e eles vêm nos atendendo conforme as suas possibilidades. Tá? Então, eu queria agradecer esse pessoal, esses grupos, né, que vêm nos auxiliando direta e indiretamente para a realização das pesquisas.